Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRACast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Caros ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao programa Plenárias Comentadas do IBRACast. A plenária comentada de hoje trata da 235ª sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 11 de setembro de 2024. No início da sessão tiveram alguns informes e eu gostaria de destacar que a sessão foi presidida pelo conselheiro Gustavo Augusto, em razão de o presidente Alexandre Cordeiro estar ausente em missão internacional. Também ressaltou-se no início da sessão a comemoração de 62 anos da autarquia. E, por fim, também o presidente substituto fez menção ao Setembro Amarelo, que é o mês da campanha mundial dedicada à conscientização e prevenção do suicídio. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC e responsável pelo IBRACast. Gostaria de cumprimentar também o meu colega, entrevistador oficial e coordenador desse programa, Alessandro Giacaga. Oi, Flávia, é bom estar de volta, ainda mais com uma convidada tão especial. Gostaria também de cumprimentar a convidada de hoje, que é muito especial e tenho certeza que contribuirá imensamente para o debate e comentários desse programa. A sócia do escritório L.O. Batista, advogada Patrícia Agra Araújo. Ela possui mais de 25 anos de experiência nas áreas concorrencial, regulatória e compliance, tendo atendido clientes nacionais e estrangeiros de diferentes setores econômicos. Atuou também por 8 anos no CAD, e eu faço aqui meus cumprimentos à Patrícia, porque foi muito bom enquanto estivemos no CAD juntas. Acho que você se lembra, né, Pati? Foi conselheira da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões do Governo do Estado de São Paulo, responsável pela regulação de parcerias público-privadas e concessões públicas. Tem graduação em Direito e pós-graduação em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, pós-graduação em Direito da Concorrência pela Fundação Getúlio Vargas e LLM pela Universidade de Boston. Bom, bem-vinda, Patrícia, será um prazer dividir esse episódio com você e muito obrigada por ter topado participar do nosso programa. Imagina, Flávia, obrigada. Quem tem que agradecer sou eu. Assim, eu acho que, primeiro de tudo, parabenizar vocês por essa ideia, por essa iniciativa. Acho que foi uma iniciativa super legal, mais um grande feito aí do IBRAC, e você à frente. Acho super legal, sou fã, eu acho que ajuda muito. E, enfim, estou super honrada de estar aqui com você nesse momento, de ter sido convidada, então o agradecimento é todo meu, imagina. Obrigada, Patrícia. Então, vamos começar aqui com o primeiro item da pauta, que é o processo administrativo 08700000284 de 2022, dígito 72. Com você, Patrícia. Obrigada, Flávia. Esse foi um caso, o caso em si é um caso até que já a discussão é uma discussão que já acontece há muito tempo no CAD, tem uma questão de tabela, ele veio de um outro caso que tinha sido julgado, mas o conselheiro Diogo, que eu acho que recebeu esfuziantes parabenizações durante o julgamento, merecidamente, porque eu acho que ele fez um trabalho junto com o gabinete. Eu acho que, como ele mesmo insistiu, é super importante destacar o gabinete, a participação do gabinete nesse voto. Foi um voto muito interessante, muito aprofundado, muito bem feito, e ele, acho que tocou num ponto importante de uma forma muito, muito organizada, né? Então, eu acho que merece realmente todos os louvores o conselheiro Diogo e seu gabinete. Então, ele primeiro é um caso de tabela,
de vários conselhos regionais de corretores de imóveis. Então, assim, de novo, o caso não é novo, a temática não é nova. E basicamente, só para ter o pano de fundo da história, então, imposição de tabela, e aí, só que houve um caso no passado em que o CAD já julgou e fez um TCC, foi objeto de um TCC com o COFES, que é o Conselho Federal, em que ficou muito clara, né, mais do que uma orientação, um compromisso deste setor com o CAD de que as tabelas não poderiam ser impostas. Houve a revogação de uma resolução que trazia, inclusive, mecanismos de monitoramento e punição, quer dizer, era aquela coisa bem tradicional, que o CAD já sabe o que fazer com isso, a sociedade já sabe o que o CAD vai fazer com isso. Então, foi objeto de um TCC, ficou muito claro para todo mundo o que podia fazer, o que não podia fazer. Eis que teve esse conselho regional específico que vem, impõe a tabela e faz referência, inclusive, à resolução já revogada, que era objeto do TCC e do julgamento anterior pelo CAD. Só para não perder os fatos, a defesa vem dizendo que a tabela era meramente sugestiva, que não existiu procedimento de disciplina, de sindicância, enfim, para apurar a responsabilidade, que não teve a intenção de descumprir ou de impor a tabela, e que a referência à regra que trazia o monitoramento e punição, que já tinha sido revogada, inclusive por conta do CAD, tinha sido um mero equívoco. Bom, a defesa não foi aceita, o conselheiro, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas o que é interessante nesse caso, de novo, não é o caso a condenação propriamente dita, né, já dei o spoiler, que foi condenado, mas a forma como o conselheiro Diogo estruturou e organizou o raciocínio dele nesse caso. E aí ele aproveitou para doutrinar, eu diria, né? Então, a primeira coisa que ele fez foi separar critérios de análise por regra da razão e regra per se, com critérios de objeto, conduta por objeto, conduta por efeito. Então, ele falou, olha, para começar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, um está falando de objetivo e propósito da conduta, e o outro está falando de forma de análise. Então, não são coisas, tanto é que ele falou, não são a mesma coisa, não são critérios, então não são 4 critérios, pelo contrário, eles não podem sequer ser comparados entre si, porque são coisas distintas. Tanto é que ele fala, olha, erra quando a gente fala que um é per se e o outro por efeito, ou por objeto. Então, que a gente mistura esses conceitos e que isso estaria tecnicamente errado. E aí, enfim, ele faz uma explanação rápida, porém objetiva, né, do que é a regra PC, do que é a regra da razão, enfim, só para a gente, né, não perder, a regra per se é uma regra que dispensa uma análise mais aprofundada, que pela observação repetida de certa conduta, traz experiência sobre a sua identificação, então não precisa ficar fazendo análise, né, do que aconteceu, quais são os efeitos, o que pode acontecer ali, porque é uma conduta que a gente já sabe o que vai acontecer, onde vai dar. E a regra da razão, sim, ela é necessária a demonstração de efeitos, sobrepesando custo e eficiência. Então, ela é uma regra empírica. Ao passo que, tudo isso diz o conselheiro Diogo, obviamente que não eu, porque, afinal de contas, a minha opinião, nada vale. No caso da conduta por objeto e a conduta por efeito, a conduta por objeto, ela traz objetivos e propósitos da conduta. Você tem uma presunção de que a conduta gera certos efeitos, né? E aí basta a demonstração de autoria e materialidade para a conduta estar demonstrada. Os efeitos são presumidos e eles não se verificam. Já na conduta por efeito, não há essa presunção de ilicitude com base na conduta, e aí cabe à autoridade demonstrar
a potencialidade lesiva, ponderando efeitos negativos, propósitos positivos dessa conduta. Então, o que puxa uma análise mais alongada nesse caso. Então, eu acho que foi muito feliz o conselheiro Diogo organizar essa discussão de uma forma muito técnica e muito clara. E aí, fazendo esse... Ele faz uma referência a um recente voto do conselheiro Vitor, que também foi um excelente voto, acho que é também um voto digno de estudo, também traz uma técnica e uma objetividade, uma organização interessante, que ele separa e classifica, né, utilizando a teoria per se para cartéis e a conduta por objeto para conduta unilateral. E aí, enfim, o conselheiro Diogo vai além e fala: eu entendo que o ilícito por objeto e por efeito, ele foi incorporado pela legislação brasileira. Isso é novo, porque uma coisa é a gente se inspirar na experiência, nesse caso, europeia, né? Essa análise de efeito por objeto, por efeito por objeto é uma construção europeia. Uma coisa é a gente se inspirar na experiência europeia, outra coisa é falar que ele demonstra que a lei abraçou esse tipo de essa classificação das condutas, e que está na legislação brasileira, que ele entende que o artigo 36 divide, sim, as condutas por objeto e por efeito, né? Até foi um ponto que, ao final, o conselheiro Gustavo, que prometeu um voto vogal nesse caso, discordou. Ele acha que os demais conselheiros seguiram o conselheiro Diogo, o conselheiro Gustavo discordou. Ele acha que a legislação brasileira não abarcou essa tese, não traz essa tese, mas o conselheiro Diogo, enfim, demonstrou que isso foi abraçado pela legislação brasileira. Então, a escolha pela metodologia, né, traz critérios, abarca critérios, de novo, trazidos pela experiência que não é nossa, ela é europeia, mas que agora com uma base um pouco diferente, eu acho, né? Acho que agora com uma base diferente. Bom, voltando para o nosso caso específico, ele entende que a imposição de tabela, enfim, já temos experiência no caso, como eu falei no começo, né? Já sabemos do que estamos falando, já temos experiência no caso, já sabemos onde vai dar, já sabemos quais os efeitos que isso causa. Então, ele entende que ele fez um precedente, ele fez um levantamento dos precedentes, também é outra parte do voto extremamente importante. Fez assim, eu fiz questão de anotar esse nome, porque eu falei, meu Deus, são 132 julgados de tabelas, e desses, 51% foram tipificados como ilícitos por objeto e 48% analisados pela regra da razão. Ou seja, então ele entendeu, né, que, de novo, que são coisas distintas, que, portanto, tecnicamente, essa própria classificação do CAD está tecnicamente errada, porque regra per se e regra da razão são estándares probatórios, enquanto conduta por objeto ou por efeito são categorias de ilícitos. Então, que, enfim, está tudo misturado, e ele se propôs a limpar essa área, né? Então, ele entende, no final das contas, ele entendeu que é um ilícito por objeto, ou seja, que os efeitos anticompetitivos estão claros, e ele entendeu também, e aí ele dividiu o ilícito por objeto em dois tipos. Quando você tem uma presunção absoluta de ilicitude, quando você tem uma presunção relativa. Como eu disse, ele acho que não só inovou, mas ele traz uma organização do pensamento e das teorias mesmas. Então ele fala, olha, presunção absoluta é quando você tem efeito para o consumidor final. E aí ele deu como exemplo o caso das autoescolas, né? Então, o impacto era todo no consumidor final. Enquanto que a presunção relativa é quando você tem uma discussão de autoria e materialidade, quando os efeitos não são no consumidor final. Então, ficou objetivo, binário, né? Ou é um ou é outro.
acabou criando uma regra, né? Então, ele entendeu, no final, que esse caso era só demonstrar autoria e materialidade e o comportamento estava classificado. Aí, voltando, né, colocando a regra, encostando no caso concreto, ele olhou, então, o alvo do tabelamento dos corretores de imóveis, se era ao consumidor final ou não, né, para definir se a presunção seria relativa ou absoluta, né. E ele faz, eu acho que é importante também dizer o seguinte, ele trata e faz uma proposta de análise de imunidade antitruste e distorção dessa utilização dessa imunidade. Então, ele fala o seguinte, olha, tem imunidade antitruste, só tem os casos, quer dizer, não entram os casos, a tabela não vai ser um ilícito antitruste nos casos em que a lei autorizar. Então, o sujeito não pode descumprir a lei e ter um ilícito ao mesmo tempo, né? Agora, que ainda assim isso não é um safe harbor absoluto. Então ele fala, mesmo nos casos em que há imunidade antitruste, você precisa ver como está sendo feita essa imunidade e se há alguma distorção na utilização dessa imunidade. Havendo uma distorção, o CAD deve e pode punir, sim, ainda que seja autorizada por lei. Então, de novo, eu acho que foi, assim, ele foi um voto que, apesar do caso não ter esse apelo todo, ele, enfim, construiu aí um caso bastante interessante, deu regras objetivas e claras, então eu acho que é bastante, eu acho que é um voto relevante, é daqueles que na jurisprudência a gente bota ali uma estrelinha, né, para ficar olhando, voltando a ele de vez em quando. Então ele fala, olha, ele faz uma representação gráfica no voto bastante interessante, dizendo, e sistematiza a análise, né? E traz alguns elementos, de novo, de fatos objetivos em que você olha as circunstâncias econômicas e jurídicas para levar uma condenação criteriosa, digamos. Então, ele analisou mecanismos de coerção, ameaça e boicote, relações específicas entre outros elementos do mercado, acordo de negociação coletiva, dentre outros critérios, mas esses foram os que ele destacou. Então, assim, e aí, voltando, eu já falei isso antes, mas voltando para o caso concreto, ele entendeu, então, que as tabelas estabeleciam não só um percentual mínimo, valores mínimos pela hora técnica, mas também taxas de deslocamento, e tinha essa referência, né, tinha, sim, um mecanismo de coerção, e essa referência é uma punição caso não fossem cumpridas. Então, a tabela era explícita na referência à punição, o que caía dentro desses critérios, né, dessas circunstâncias que ele chama de circunstâncias econômicas e jurídicas que devem ser analisadas na punição. Então, ele classificou como um ilícito por objeto, que altera incentivos competitivos no mercado e que há uma presunção relativa, já que não estamos falando de prejuízo ao consumidor final, né? Afastou completamente todos os argumentos da defesa, falou que outra coisa que eu acho bastante importante no caso de associações de classe, sindicatos e representantes de uma classe de uma forma geral, que é o poder de influência, né? Porque esse é o tipo de agente econômico que você dificilmente vai conseguir mostrar poder de mercado ou posição dominante, né? Não vai ter. Então, ele analisou poder de influência desse agente econômico, né? E ele, no caso concreto, ele falou, olha, o conselho ele tem competência para decidir sobre as inscrições e a manutenção dos registros profissionais. Então, e adotar medidas disciplinares. Isso está nos documentos do próprio conselho. Então, havendo isso, ele sim tem uma posição de influenciar comportamentos dos seus associados. Então, também já afastou por aí. Então, se os associados recebem essa orientação e o conselho mostra que tem poder para aplicar uma punição por não seguir a orientação, então tá
demonstrado o critério. Ele demonstrou que o caso anterior do COFES, do Conselho Federal, que o COFES passou as instruções, né, para os conselhos regionais, mas também levantou ali uma certa dúvida, né, ou um certo questionamento sobre o quão, enfim, forte ou sobre o quão eficaz estava sendo esse controle por parte do COFES e até de controlar esses conselhos regionais e a aplicação dessas tabelas, né? Então, até questionou ali, levantou um pontinho ali do quanto que o TCC estava de fato sendo cumprido na forma como era esperada. Ele impôs alguns agravantes, de novo, essa orientação pela imposição de multas, o notório, ele usa essa palavra, interessante, o notório poder de orientar comportamentos por parte dos associados, né, de que não haveria necessidade da tabela ser impositiva, se fosse o caso só de, né, proteger os corretores de uma forma geral, e aplicou, então, a condenação e a multa. Na multa, ele pegou a receita do Conselho de 2021, que aparentemente, né, era o ano base, aplicou uma alíquota de referência de 5% a 8%, e aí foi nos agravantes. Então, como agravante, ele utilizou a utilização de subterfúgios para continuidade de práticas que já tinham sido decididas como anticompetitivas, né? Então, essa coisa de fazer a referência a uma resolução que já estava revogada, enfim, afastou a boa-fé, né? Porque, segundo ele, os conselhos regionais já sabiam da ilegalidade desse tipo de imposição de conduta, das tabelas, que era uma conduta com uma finalidade específica que se assemelha a uma conduta colusiva, né, em prejuízo à sociedade, em prejuízo ao consumidor final, e que já havia sido consumada porque foi publicada no site. Então, ele usou o teto do valor de referência, aplicando a alíquota de 8% sobre o valor da receita do Conselho. Foi acompanhado por unanimidade. O conselheiro Gustavo entendeu que existe sim o ilícito per se e que na verdade o ilícito per se ele entende, na verdade, vamos organizar. O conselheiro Gustavo entendeu que a classificação da conduta por objeto ou por efeito não está abarcada na legislação brasileira, mas que o ilícito per se foi sim internalizado pela legislação criminal, como crime formal. Então, que o crime formal é uma espécie de ilícito per se. Então, que já existe, a gente já tem na nossa legislação brasileira a espécie de análise de ilícito per se. Então, ele não acha que o CAD, em relação à conduta por objeto ou por efeito, que o CAD tenha espaço para fazer essa classificação, que a legislação não, ele discordou desse ponto, ele concordou com todo o resto do voto, mas discordou nesse ponto, prometendo aí um voto vogal. Foi isso. Patrícia, muito obrigada pelos seus comentários, e eu queria aqui dizer que você conseguiu endereçar muito bem todas as questões levantadas no voto do conselheiro Diogo sobre um tema tão relevante. Até antes de eu passar a comentar o meu caso, eu queria fazer alguns comentários relacionados a esse voto do conselheiro Diogo, até porque ele está completamente relacionado ao caso que eu vou comentar. São casos, de certa forma, relacionados. E eu entendo que esse voto, essa decisão é muito bem-vinda e eu considero um marco aí nas decisões do CAD, porque ela traz um grau de sofisticação sobre a tipificação da conduta que é muito louvável, que é muito bem-vindo. Acho que desde que eu comecei a trabalhar com direito da concorrência em 2003, ou seja, há mais de 20 anos, eu estudo e ouço, né, todas essas decisões e os conflitos sobre a tipificação da conduta. É algo que eu sempre estive muito atenta
e sempre me gerou um desconforto, porque há muito tempo se discute isso e o CAD não sofisticava essa decisão. Então, é muito importante que o CAD se atenha à tipificação das condutas, porque isso vai modelar toda a análise que vai ser feita de uma dada conduta e, inclusive, isso tem impacto direto na punição, né? Se for ser um caso de punição. Por exemplo, se a gente está falando de regra per se, a gente não olha para efeito, então a gente nem precisa olhar se a conduta foi concretizada. Isso tem um impacto na punição, né? Inclusive para se a gente for pensar nas ações aí de indenização que estão começando a aparecer. Então, é muito importante, queria deixar esse registro aqui e também ressaltar aí o fato do formato aí do voto do conselheiro Diogo, em que ele faz esse levantamento, não só com base em uma pesquisa, que ele menciona sobre condutas de tabelamento, né, conduta de influência à conduta comercial uniforme, mas ele faz o próprio levantamento também para olhar para a regra de análise. Então, é muito completo, é um caso que foi muito detalhado, e ele chega lá aos percentuais, né, de decisões entre regra infração por objeto e regra da razão. E aí ele adota o posicionamento pela regra da razão com base nesse conjunto majoritário de decisões do tribunal. Então isso também é muito importante, o CAD referenciando o seu próprio precedente e confirmando o seu entendimento majoritário. Então é muito bom o voto dele. E aí eu entro aqui no caso de relatoria do conselheiro Vitor, que é o processo administrativo 08700, 004093 de 2020, dígito 18, envolvendo sindicatos, alguns sindicatos estaduais de corretores de imóveis. Então, o mesmo mercado, a conduta também é tabelamento de preços envolvendo influência de conduta comercial uniforme. Esse caso também é fruto do processo administrativo que tinha resultado num TCC, Cresce e Cofesse, e esse caso acabou sendo instaurado ali por um descumprimento daquele TCC, então incluíram outros sindicatos e a FENACICS, que é a Federação Nacional de Corretores de Imóveis. Algumas preliminares foram alegadas pelas partes, o conselheiro tratou delas e deu especial atenção para uma preliminar envolvendo a questão de testemunhas, mas também negou o provimento a elas. E ele, acho que o que eu mais destacaria nesse voto, assim como o voto do conselheiro Diogo, que foi tratado aqui pela Patrícia, é o caso da definição da regra de análise, em que ficou muito clara no conselheiro Vitor também as distinções entre a regra da Comissão Europeia e a regra adotada nos Estados Unidos. Então, ele fala que são coisas diferentes, então isso é muito importante, porque existia ali muitos precedentes do CAD em que se confundia a regra per se com infração por objeto, e na verdade elas não são idênticas. Infração per se, ela não precisa olhar para efeitos, a prova da conduta basta, como presunção de ilicitude, ao passo que a infração por objeto, ela tem uma presunção de ilicitude, mas ela admite a inversão do ônus da prova. Então, admite ali que se prove, faça uma análise ponderada de efeitos. Então, o conselheiro Vitor também menciona o voto do conselheiro Diogo, essa decisão no sentido de que é uma infração por objeto. Acho que é importante ressaltar também que o conselheiro Diogo ele fala bastante sobre a adoção dessa regra da infração por objeto como uma decisão de política pública, uma escolha da autoridade para aquilo que mais se adequa, né, em termos dissuasórios, para uma dada conduta. O conselheiro Vitor chega a tratar disso brevemente também, como sendo uma decisão em termos de política pública da autoridade, a interpretação do artigo 36 da lei. Gostaria de lembrar aqui também que tem uma interpretação do conselheiro Schwartz bastante importante para o caput do artigo 36, que foi bastante utilizada até então, em que também adota ali uma regra per se para a primeira
parte do artigo e uma regra da razão, a segunda parte, mas ele entende que ainda assim é preciso olhar para a conduta fazendo uma definição de mercado relevante, ainda que a passos curtos, né? Como se qualquer conduta antitruste partisse do pressuposto de que precisa ter poder de mercado. Então, é um pouco diferente do que se adota aqui hoje em termos de regra per se, né? Que a regra per se adotada pelo CAD majoritariamente é uma regra per se que não olha para essas características do mercado. E, por fim, aqui no voto do conselheiro Vitor, eu queria dizer que é um caso de condenação em que ele impôs 85 mil para cada sindicato e para a FENACI. A multa total aí de todos os representados chega em torno de 1 milhão, e ele acaba emendando seu voto para incluir a sugestão do Ministério Público, Dr. Valdir Alves, no sentido de que haja remoção dos endereços eletrônicos de todos os sindicatos das referências de tabelas de preços e ao Código de Ética e aos contratos com valores pré-estabelecidos apurados no âmbito do processo administrativo. Essa é uma decisão que foi adotada por unanimidade pelo plenário do tribunal. Bom, eram essas as minhas considerações. Eu vou voltar aqui para a Patrícia, para ela comentar a consulta 08700-004130 de 2024, dígito 11. Obrigada, Flávia. Essa consulta também foi super interessante, que eu acho que trata, o interessante dela é que ela trata de um assunto que está super, super em alta, né, que é a cooperação entre concorrentes, no caso, em temas de sustentabilidade. O conselheiro Carlos Jacques também foi muito feliz nessa consulta, e eu acho que o que vale mais a pena destacar aqui foi a insistência do conselheiro Carlos Jacques de cuidar desse assunto, porque ele mesmo comentou que, enfim, faltaram algumas informações das partes, que a consulta estaria, enfim, incompleta, em alguns momentos ele mesmo não sabia, não tinha dados o suficiente, mas, enfim, a consulta ela trata da união de 6 players diferentes para utilização de biometano. Então, de novo, ela tem um caráter de sustentabilidade, quer dizer, cooperação entre concorrentes para digamos assim, um bem maior, né? E o conselheiro, de novo, ele é bastante feliz porque existe uma discussão se não deveria ter sido apresentada como um ato de concentração. Ele deixou claro que isso era um ato de concentração, classificava como um ato de concentração, mas não tinha informação suficiente sobre o faturamento dos grupos para saber se deveria ter sido submetido ou não. E aí, na questão da estratégia conjunta entre concorrentes, né, para cooperação entre eles por uma questão de sustentabilidade, ele deixou bem claro que a colaboração ela pode ser vista pelo CAD como benéfica, pode trazer benefícios ao mercado e à sociedade, otimização de custos de inovação tecnológica, práticas de mercado responsáveis, e isso deve ser, sim, considerado como fatores mitigantes dos efeitos porventura que possam vir de uma cooperação entre concorrentes. Ele fez todo também é um voto que vale, porque ele fez todo um levantamento de outras jurisdições, de precedentes internacionais, guias da OCDE, da ICN, então, de novo, ele foi bastante feliz nesse ponto, e ele fala que a gente precisa tratar mais disso, que ele acha que existe uma ausência de regra no Brasil para trazer mais segurança jurídica e incentivo a esse tipo de prática, então eu acho que já dá aí uma sinalização de que tem espaço. E o ponto dele no mérito, né, já indo aí para o mérito, vou ser bastante breve aqui, o ponto dele é que, ainda que tenha efeitos, esses efeitos podem ser, né, mitigados desde que não haja esses efeitos sejam ele não fala num cálculo de positivo, negativo e saldo líquido. Ele não fala isso. Ele fala que a cooperação entre concorrentes ela pode trazer efeitos positivos e isso tem que ser visto, desde que não haja os efeitos na dinâmica concorrencial.
né? Então, de novo, ele não fala de efeito líquido, ele fala que a cooperação ela pode ser aberta e que o CAD pode ser aberto à cooperação entre concorrentes, mas desde que não tenha efeitos no mercado. Ele fala isso algumas vezes. E eu acho que o segundo ponto bastante importante desse caso é assim, uma manifestação de todos na valorização do Instituto da Consulta. Então, assim, um certo até eu senti, né, um certo até incentivo para a sociedade, né, interagir mais com o CAD e trazer mais esse pedido que é um pedido, a consulta no fim do dia é um pedido de orientação, né, de certos comportamentos ou do caráter possível anticompetitivo de certos comportamentos e a opinião do CAD sobre isso. Então, acho que são esses dois pontos bastante importantes, né? Essa tentativa do CAD de dar uma diretriz sobre acordos entre concorrentes para temas de sustentabilidade e outros temas, digamos assim, honrosos ou positivos para a sociedade como um todo, de um lado, e essa valorização do instrumento da consulta. Então, eu acho que foram duas mensagens bastante importantes nesse caso. Obrigado, Patrícia. De fato, é um caso super interessante. Todos os conselheiros se manifestaram, como você bem ressaltou. E eu queria mencionar um pouco do voto vogal do conselheiro Vitor Fernandes, no caso. Ele iniciou trazendo um panorama das discussões internacionais, principalmente da Europa, sobre como o direito antitrust deve lidar com questões de sustentabilidade. E esse é um tema em alta no exterior, né? Onde se debate o equilíbrio entre promoção da concorrência e o apoio a iniciativas sustentáveis. No entanto, para o conselheiro Vitor, o CAD deve, de forma prática, identificar casos de acordo de sustentabilidade que não geram preocupações concorrenciais relevantes. Ou seja, a autoridade precisa entender sob quais condições esses acordos podem ser cumpridos e, eventualmente, até reconhecer um safe harbor antitrust para tais iniciativas. Então, nessa abordagem, segundo o conselheiro, seria uma forma de reconhecer o papel da lei da defesa da concorrência na promoção de iniciativas sustentáveis, desde que elas não ofereçam riscos reais à concorrência. Ele acredita que é possível fazer isso sem abandonar o paradigma tradicional do Consumer Welfare Standard. O conselheiro, então, vê o voto discutido hoje como um exemplo do conselheiro Carlos Jacques como um exemplo concreto de como a autoridade antitrust pode apoiar esse papel, ainda realizando uma análise rigorosa dos riscos concorrenciais. E aí, nos casos em que não haja riscos concretos, a autoridade não deve ser um obstáculo para iniciativas sustentáveis. Na visão do conselheiro, o CAD deve ser claro sobre os casos em que não há risco concorrencial elevado, garantindo que o direito concorrencial não se torne um empecilho para o desenvolvimento de práticas sustentáveis. Aqui uma observação minha, o voto do conselheiro Vitor Fernandes me despertou uma curiosidade para entender como o CAD tratará casos em que há um conflito mais direto entre sustentabilidade e o direito da concorrência, com interesses apontando para diferentes direções, que é o ponto que a Patrícia levantou na discussão aqui. Será muito importante acompanhar a evolução dessa discussão. Eu quero comentar também um segundo caso, que são os embargos de declaração num processo administrativo, que é um processo administrativo que nós já discutimos anteriormente, em que se discutiu os momentos interruptivos da prescrição intercorrente. O caso envolveu uma discussão complexa sobre representação processual, já que o representado, o investigado, ele está em estágio avançado de Alzheimer. Na sessão de 14 de agosto, o Tribunal do CAD decidiu que não houve prescrição e condenou a pessoa física por participação no chamado cartel do sal. Após a condenação, foram opostos os embargos de declaração para discutir a omissão em relação a dois critérios usados na dosimetria da multa: a situação econômica do infrator e o efeito dissuasório da pena. Na verdade, os embargos dizem que o voto se omitiu em relação a esses dois fatores. O conselheiro Carlos Jacques reconheceu a omissão, mas reforçou que esses fatores já haviam sido considerados,
mantendo assim a pena aplicada. Embora o voto tenha sido curto, ele é muito relevante. E eu vou explicar por quê. A relevância está no tratamento da capacidade de pagamento da multa como um fator de redução ou aumento da multa. Eu explico. O conselheiro usou o conceito ability to pay, ou seja, capacidade para pagar, afirmando que a multa ao indivíduo não pode ser superior a 30% da renda bruta anual do infrator ou 6% do valor do seu patrimônio. Esse limitador já foi aplicado em uma decisão de 2022, mencionada no voto do conselheiro Carlos Jacques, e, em outras palavras, é uma sinalização, na minha visão, de que a multa poderia ter um teto, ou, no mínimo, uma referência agora para pessoas físicas. Contudo, e aí, para deixar claro, ele indica que o ability to pay também pode ser considerado como uma circunstância agravante para fins de dissuasão. Então, de novo, talvez não seja um teto, mas talvez uma referência. E aí, no que diz respeito ao efeito dissuasório da pena, o conselheiro ressaltou que a multa não serve apenas para punir o infrator, que está sendo condenado naquele caso, mas também para desincentivar outros agentes econômicos de cometerem a mesma infração. Esse ponto, na minha visão, é interessante, já que pode haver uma discussão sobre bis in idem, uma vez que as multas, principalmente em casos de cartel, já são elevadas pela própria natureza da infração. Então, vamos ver como o tribunal vai se posicionar sobre o assunto. Era isso que eu queria comentar sobre esses embargos. Em relação aos eventos do CAD, eu queria fazer alguns anúncios. No dia 4 de outubro, teremos um encontro presencial com o procurador-chefe da Procad, o Dr. André Freire. Convido a todos a participarem, será muito interessante. E reforço também o curso sobre ações indenizatórias por danos concorrenciais, também promovida pelo nosso IBRAC Academy. Eram esses dois anúncios que eu queria fazer sobre o IBRAC. Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado pelo seu tempo, é realmente um privilégio ter as suas contribuições e elas foram muito interessantes e até a próxima. Obrigada, Patrícia, muito bom te ouvir suas considerações e de fato a gente teve uma sessão com casos bem relevantes, com decisões muito relevantes e muito obrigada pela sua participação, tenho certeza que esse programa será muito útil para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Flávia, como eu disse, quem está feliz de estar aqui sou eu, então eu espero mesmo que seja útil para todos. Obrigada mais uma vez. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do CAD. Até breve.